Muito boa noite, o Elas Ensina está no ar. Temporada nova, tenho que dizer de novo, estávamos morrendo de saudade do estúdio, de vocês, e hoje de novo estamos com a mesa completa. Ela ainda está aqui, Dani Brito, nossa irmã. Boa noite, meninas. Boa noite, não vai voltar mais, gente. não é, Dani? Tá quase na hora de eu voltar, mas tá bom, deixa eu curtir isso aqui, né? Tá gostando, né? Amando, minha cidade eu amo. Boa noite, Nanda, boa noite. Boa noite. Não vou nem anunciar, deixa que outra pessoa vai anunciar quem é a nossa convidada de hoje. Boa noite, pessoal. Você que ainda não segue o nosso Instagram, nosso YouTube, nós estamos em todas as plataformas, @elasensina. Deixa seu recadinho. Quero ver, viu? O sininho. O sininho. Ativa o sininho, as notificações. Hoje o tema do programa será cirurgia plástica. E a convidada de hoje, quem será? Olha, convidada de hoje, um tema polêmico, cirurgia plástica. Eu adoro esse tema, porque vira uma consulta, na verdade. E trouxemos aqui uma convidada muito especial. Ela é cirurgiã plástica, mas antes disso, ela já foi engenheira. Não, já passou pela engenharia, enfermagem, já foi perita de polícia. E aí, ela caiu no universo da medicina e virou cirurgiã plástica. Estamos aqui com a doutora Clarissa Nunes. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, por estar aqui. E vamos lá destrinchar um pouquinho aí dessa história complicada. Pois é, vamos. A minha primeira pergunta, porque não tem como já começar perguntando sobre cirurgia plástica. Me conta um pouquinho de tantas... você já passou pela, como eu falei, engenharia, enfermagem, perícia e caiu na medicina. O que te fez chegar à cirurgia plástica? Na verdade, assim, eu fui procurando o meu caminho, né? Meu primeiro vestibular, eu sempre gostei muito da área de exatas. Até hoje eu sou apaixonada por matemática. E cirurgia plástica nada mais é do que geometria, né? Então, a gente eu vou muito assim, calculando cada coisa... onde coloca, onde falta, onde tira, mais para um lado, mais para o outro. E eu sempre gostei muito de exatas, então meu primeiro vestibular foi para engenharia mecânica na Federal. Cheguei a fazer 3 semestres, ao mesmo tempo, como eu tinha essa duvidazinha da área de saúde, ao mesmo tempo eu fiz na UNEB, porque não tinha outra engenharia que me interessasse. Eu fiz para enfermagem, passei nas duas, comecei nas duas, eu fiz, não, vou largar as duas, agora eu vou fazer medicina. Aí fui fazer cursinho, né? Voltei para o cursinho para estudar para medicina. E nessa fase, a gente está com tudo muito fresco na mente, né? E abri um concurso que só abre a cada 10 anos, que era esse de polícia técnica da Polícia Civil. Perita técnica da Polícia Civil. Então, eu fiz esse concurso, mas assim, sem estudar para o concurso. Na verdade, estava estudando para o vestibular. E eu passei, e quando eu comecei na faculdade, eu comecei também na polícia. Eu fiz eu fiz uns 3, 4 meses de academia de polícia. Olha. E no início de 2007, quando eu comecei a faculdade, eu comecei também a trabalhar como perita técnica. Oh, que bacana. Eu sou engenheira, será que eu vou cair na medicina também? Venha, existe essa possibilidade. E ela leva jeito, viu? Ela leva jeito, viu, doutora? Agora, eu nunca vi essa comparação com a geometria e realmente gostei do... O corte. É isso, né? mas nunca vi ninguém comentando assim, mas realmente total relação, pensar, né? Mas é isso que eu queria saber. Então, aproveitando já para minha primeira pergunta, o que é que você levou como experiência dessas outras áreas, apesar que você não seguiu, você iniciou o curso, né, e não finalizou, para a medicina, para a cirurgia plástica? O que é que você pode associar? Olha, das outras graduações da enfermagem, eu levei muito o olhar para toda a equipe, né? Porque na medicina, a gente, assim, na faculdade, a gente meio que só olha para os médicos, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente percebe qual a importância de todos os outros profissionais da área de saúde. E enquanto que na faculdade a gente basicamente só tem aula com professores médicos, só convive, tira dúvida com outros médicos. Então, eu levei mais isso da enfermagem. E eu acredito que da engenharia, o que eu levei mais é que foi a minha primeira faculdade, né? Minha primeira experiência em faculdade, onde a gente faz o nosso currículo, o nosso desenvolvimento. Então, a nossa carreira profissional depende de tudo que a gente está fazendo ali na faculdade. Então, meio que a engenharia foi meio que o teste, né?
Então, se eu errei lá. E aí, quando eu fui para medicina, eu já fui para outra cabeça, já estava bem mais madura. experiente, claro. E você, doutora, também tem como lema de transformar vidas, não é isso? Sim. E qual o caso, assim, bem emocionante que você poderia compartilhar com a gente? Teria um especial? Eu tenho um caso especial, que é especial para mim. Certo. Eu me senti muito bem fazendo aquilo. Porque logo quando eu acabei a cirurgia plástica, a minha especialização, eu atendia convênio. Eu atendia consulta por convênio. Então, eu tive uma paciente que ela fez cirurgia bariátrica, perdeu uma boa quantidade de peso, mas, digamos, ela tinha mais de 150, chegou a uns 90 quilos. E depois, ela estava numa fase de divórcio, foi quando ela me procurou. Ela tinha um conluio, né, que fala? Uhum. Com a funcionária dela. Ela comprava escondida as caixas de leite condensado. Ah, meu Deus. Escondia embaixo da cama. Então, assim, ela voltou a engordar tudo. O marido não sabia. Meu Deus. Então, ela meio que voltou a engordar tudo. E ela chegou para mim numa fase que era para ela já estar fazendo as cirurgias reparadoras. Abdominoplastia, mamoplastia. E naquele momento, ela não precisava da cirurgia reparadora. Ela precisava voltar para o eixo, tratar aquela compulsão. E mesmo sem saber e sem ter nenhuma experiência como psicóloga, como psiquiatra e todo esse tipo de terapia, eu fui acompanhando ela. Então, eu exigia que ela voltasse comigo mês a mês. Eu exigia o peso que ela iria emagrecer. Eu não prescrevi medicamento, Sim. mas eu orientei que ela teria... Eu marcava a consulta para ela com o nutrólogo que tinha também no hospital. E aí, eu fui acompanhando ela até ela sair da faixa de obesidade, porque ela já tinha voltado novamente para a faixa de obesidade. Imagina. E aí, ela saiu novamente da faixa de obesidade, e aí eu fiz a abdominoplastia dela, eu fiz a mamoplastia dela, eu fiz a coxa dela. Então, assim, ela ficou muito feliz. E é um caso que, para mim, é marcante, Marcou porque, assim, eu bastante. fiz além do que era Um cirurgião, a minha competência. sim, você né? foi Não além. sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas assim, eu fiz de Não, coração foi tentando certo, acertar. Claro. Se envolveu bastante nesse É. caso e realmente mudou a vida dela, claro. Com certeza. Doutora, e eu queria saber, você já fez algum procedimento cirúrgico? Eu queria saber como é que é você inverter os papéis. Você que sempre está no comando, está ali na mesa de cirurgia. Já fiz. O que é que você já Assim, fez? eu já fiz mama e lipo, em um procedimento só. O que é que acontece? Apesar de eu ser cirurgiã plástica, quando eu entrei na cirurgia plástica, eu nunca tinha feito nada de estética, nenhum botox. E eu entrei na cirurgia plástica, eu já tinha 31 anos, eu já tinha um filho de 1 ano e as minhas mamas me incomodavam desde a adolescência. Sempre foi pequena e flácida, eu nunca tive mama firme. Então, assim, apesar de ser uma coisa que me incomodava, eu não tinha referências no meu convívio de pessoas que faziam cirurgia plástica. Então, eu sabia que era uma coisa que existia, eu era médica já, né? Eu me formei em 2012, eu fui fazer a minha primeira cirurgia plástica, a única que eu fiz, mas eu fui fazer em 2019. Então, 7 anos já como médica. Não foi assim uma questão financeira, não foi uma questão, não foi uma dificuldade de não ter acesso, porque eu tinha plano de saúde, eu tinha acesso a médicos, eu tinha referências de médicos, mas eu acho que eu não tinha referência de pessoas do meu convívio que faziam a cirurgia plástica. Que você se sentisse tão à vontade, né, de se submeter. E aí, isso é uma coisa, assim, que para mim é importante conversar com outras pessoas de que a cirurgia plástica não é uma coisa, assim, tão inatingível quanto eu pensava, sabe? Não é uma coisa tão difícil de realizar como eu pensava que era. Acho que isso era mais antigamente, né? E foi tranquilo? Foi super tranquilo. Eu estava na residência de cirurgia plástica e eu fiz com um professor meu, no meu segundo ano de residência. Sim, sim. Então, eu fiz mama com prótese e lipoescultura. E a recuperação ótima, deu tudo certo. Minha graças recuperação a foi Deus. ótima. Com 10 dias eu já estava operando de novo. Meu Deus. Que maravilha. Foi ótima. Ô, doutora, você acredita que a gente atualmente está vivendo uma era que as pessoas que envelhecem naturalmente assim, vai ser assim, o mínimo da população, vai ser um ato de coragem? Eu acredito, porque assim, hoje em dia a gente fala em gerenciar o envelhecimento. Isso.
A questão não é você envelhecer naturalmente ou não, mas naturalmente com cuidado. Por exemplo, uma pessoa que desde jovem usa o filtro solar, ela vai ter um envelhecimento completamente diferente daquela pessoa que não usa. Que se expõe, né? Que se expõe ao sol, que faz os bronzes desses todos da vida. Então, assim, é completamente diferente o envelhecimento. Ela não usa filtro solar. Você precisa usar filtro solar. Precisa usar filtro solar. E olha que eu não sou dermatologista, hein? Mas precisa. Então, assim, o gerenciar o envelhecimento é muito menos do que se imagina. Não é fazer 1000 procedimentos estéticos, não é estar fazendo injeção de botox a cada 6 meses, o bioestimulador de colágeno todo ano. Isso ajuda, mas isso começa muito antes. No cuidado que você tem que ter com a sua pele, com a exposição ao sol, ao não fumar, ao evitar bebida alcoólica, ao fazer atividade física, toda a mudança de estilo de vida vai impactar no seu envelhecimento. Com certeza. Tanto no seu corpo quanto no seu rosto. Então, envelhecer como se envelhecia antes é realmente um ato de coragem. É um ato de coragem. E eu não tenho essa coragem, não. Não, com certeza. O mínimo que a gente puder, né, se cuidar, já vai fazer uma diferença, porque, assim, às vezes a gente vê, assim, nas redes sociais, alguns vídeos antigos, por exemplo, que eu acompanho muito o programa de Silvio Santos. E aí tem um vídeo que mostra, assim... Eu lembrei exatamente desse Eu lembrei também. Sabe, eu sou de 20 anos. 20 anos. Eu, Parecia fulano ter de tal. 60. 20 anos, a pessoa parece ter 20, 40... Meu Deus, né? Você já viu esse vídeo? Já. E hoje em dia, a gente não sabe se ela tem 60, 40 ou 20. Quando fala fulano de tal, tem 18 anos, o quê? Não é possível. Então, assim, é impressionante como tudo que veio, né, a melhorar, seja um filtro solar, seja até fazer uma academia, mais seja lá o que cuidados, for, né? mais cuidado que a população vem tendo, já muda completamente. Com Não, certeza. não é só apenas realmente a cirurgia plástica, é todo um comportamento, né? Diferente na sociedade. Também Você né? falou aí, puxando aí o que você tinha perguntado, me veio aqui na cabeça. Essa questão do envelhecer. Eu quero saber o que é, e você já chegou aqui no Brasil, esses procedimentos que essas atrizes de Hollywood estão fazendo. Vem aí, Lindsay Lohan, tava acabada, a mulher agora tá parecendo que tem 15 anos. Também. Exatamente, a mãe das Kardashian. Tem até aquele Isso. filme com o Demi Moore, como é o nome do filme? A substância. A substância. Quando a gente lê, a gente não acredita do que falam o que é. O que é isso que essas mulheres estão... Madonna. O que é isso que essas mulheres estão fazendo, injetando? São metodologias cada vez mais modernas e mais tecnológicas de ritidoplastia, que é a cirurgia da face. Entendeu? Então, você associa a cirurgia com um Morpheus, com Um quê? Morpheus, O que quê? é Eu não sei o que é um microagulhamento, Sim. que você faz também um ultrassom com um agulhado, alguma coisa assim. Então, ele estimula de forma muito potente o colágeno da pele. E a grande questão do envelhecimento é esse. Passou dos 30, é só ladeira abaixo. A gente perde 1% de colágeno ao ano. Então, se a gente não estiver repondo, não estiver estimulando, a pele vai ficar cada vez mais senil, cada vez mais com aquele aspecto, sabe? Aquela vovozinha que a gente pega na mão, Enrugada, a pele é super ressecadinha. fina, parece que a pele chega a transparente. Isso vai acontecer no corpo todo, no rosto. Então, se você está repondo o colágeno ali, aquela pele ela vai espessando, ela vai ficando mais firme, ela vai ficando cada vez mais com o aspecto de uma pele jovem. Então, além de puxar, esticar, tem que estimular e fazer várias tecnologias. Eu acho que há alguma associação, apesar de eu não ter estudado profundamente o que é que elas fizeram, mas eu apostaria na cirurgia com tecnologia. Eu já ouvi, li sobre tratamento com, não sei se é esperma de salmão, até com... Isso aí eu acho que é um mito, mas também já li. A gente não sabe se na internet é tudo verdade, claro, né? Mas sangue... O uso de adenocromo. Sim, adenocromo eu nunca vi, não. Mas estão estudando muito na cirurgia plástica os exossomos. E existem muitos tratamentos que usam uma parte do sangue, que é, no caso, o plasma rico em plaquetas. Tá? Então,
tira o sangue, centrifuga para poder sair as células maiores, que são os glóbulos brancos e vermelhos, e aí fica só as plaquetas e o plasma, que é uma superproteína, né? O plasma é um líquido superproteico, então existem muitos tratamentos com esse tipo, com essa parte do sangue. Então pode ser verdade aquilo ali. Agora, esse excesso todo e vindo para o seu consultório, você percebe ali a diferença do seu paciente? Existe uma diferença entre vaidade, aquela vaidade, e autoestima? Existe. Existe sim. A gente vê pacientes, claro, eu não tenho como calçar o sapato de outra pessoa e sentir o mesmo que ela sente, né? Porque às vezes o que incomoda ela não é só o formato do nariz, o formato da orelha, o formato da mama. É alguma coisa relacionada ao que ela já passou e aquilo dali lembra ela ou uma situação onde ela se sentiu desconfortável e aquilo dali incomoda porque lembra daquela situação. E às vezes a gente tem que mostrar à paciente, olha, esse tratamento que você precisa não é costurando. O tratamento que você precisa é falando, é curando, é terapia mesmo, sabe? Às vezes chega uma paciente, olha, a sua mama tá bonita, o tamanho dela te incomoda, você quer aumentar, quer colocar uma prótese? Não. Mas eu acho ela um pouco flácida. Mas assim, uma flacidez que não chega nem a dobrar a mama, sabe? É uma flacidez muito pequena. Aí eu explico, olha, não compensa a gente colocar uma cicatriz na sua mama, que é tão bonita, para tratar uma flacidez que é tão pouca, sabe? Às vezes até na academia, apesar de que mama a gente acha que não melhora, às vezes só na academia, já dá trabalhando a musculatura do peitoral, melhora muito, tonifica bastante a pele, preenche mais a parte de cima do colo, e aí a mama fica mais bonita. Mais rígida. Mas para paciente, às Incomoda. vezes a paciente ela prefere pagar para ter aquilo do que ter o Imediato, trabalho né? de Imediato. buscar a academia, entendeu? Esse foi um caso mesmo que eu não fiz. Eu optei por não fazer. Eu faria uma cirurgia nela se ela estivesse incomodada com o tamanho, se ela quisesse aumentar, porque não era uma mama grande, era uma mama pequena, mas que ela gostava do tamanho. Mas no caso dela, que ela não queria aumentar, eu não quis fazer. Não seria um bom resultado trocar aquele mínimo de flacidez por cicatrizes visíveis, né? Doutora, vamos agora para mito Opa, Dora. e verdade. Eu vou falar a frase e você vai me dizer se é mito ou verdade. Dá Sei. para fazer lipo e sair andando no mesmo dia seguinte? Sim, verdade. Dá para fazer a lipo, sair andando no mesmo dia, inclusive. Para você ter alta após um procedimento cirúrgico, você come sozinha, você vai ao banheiro fazer xixi, você tem que andar. Então, você tem que fazer coisas mínimas para poder você ir para casa. Então, em casa, você vai precisar andar para levantar, ir ao banheiro, vai se alimentar. Então, assim, para ter alta de qualquer cirurgia, você precisa levantar e andar. De qualquer cirurgia estética, você vai ter que levantar e sair andando no mesmo dia. Se movimentar. Toda prótese de mama deve ser trocada? Mito. As próteses, atualmente, elas só precisam ser trocadas se tiver qualquer complicação relacionada à prótese. Como contratura, como rotura, como um deslocamento, alguma coisa do tipo. Atualmente, as cirurgias plásticas são realizadas com anestesia local, o que torna o procedimento mais seguro e com menor risco para o paciente. Mito ou verdade? Mito. As cirurgias que são feitas apenas com anestesia local são cirurgias muito pequenas, pequenos tumores de pele, de subcutâneo, assim, e a depender da localização, a gente sempre associa uma sedação. Local com sedação. Local com sedação. Mas muitas cirurgias geral elas não, são né? feitas. A gente faz cirurgia geral também. Por exemplo, rinoplastia se faz com cirurgia geral, com anestesia geral, a maioria. Uma cirurgia de mama, normalmente cirurgias de mama maiores, como mamas redutoras, se faz com anestesia geral. Eu sempre deixo muito a critério da escolha da anestesia com o anestesista. Por quê? A anestesia mais segura é a anestesia que aquele anestesista que está ali com você
tem mais capacidade, mais confiança em fazer. Então, se ele é um anestesista, tem um lugar que eu opero que o anestesista ele é muito bom em anestesia peridural. Qual é essa anestesia? Uma anestesia parecida com a do parto cesárea. Sim. É uma anestesia nas costas. Normalmente, o pessoal faz essa anestesia quando é a cirurgia de abdômen, a cirurgia de parte inferior do corpo. Aí, daqui para baixo. Do abdômen para baixo. Esse anestesista, ele é muito bom nisso. Então, ele faz essa anestesia até para cirurgias de mama. E fica muito bom, porque o paciente acorda com menos efeitos colaterais do anestésico, usa uma dose muito menor de medicações e é basicamente essa anestesia e uma sedação leve. E o paciente acorda, esse tipo de anestesia, ele tem um efeito residual muito grande, então às vezes o paciente fica 2 dias sem sentir dor nenhuma. Maravilha. Anda, se movimenta, faz tudo normal, mas não sente dor. Então, é a anestesia preferida dos cirurgiões plásticos, mas depende da capacidade do anestesista. Eita. Doutora, e o que é que você pensa sobre a cultura do overfilling, que é rosto deformado, feições deformadas por exagero, né, em preenchimento? Tudo que é exagerado, não é uma coisa recente. Vocês lembram que tinha, vamos revelar as idades, né? Tinha o Zorra Total, que tinha umas personagens que eram idosas, que ficavam assim. Rosto puxado. Então, assim, era o rosto super puxado, super preenchido. Então, assim, o overfilling, ele não é uma coisa de agora. Mas é uma coisa que cada vez a gente tem visto mais, né? E é isso que preocupa. Porque cada vez tem mais profissionais se achando capacitados para fazer esse tipo de procedimento, entendeu? E por mais que a gente faça campanhas de informação para mostrar ao paciente características que ele tem que procurar no médico, no profissional que vai fazer determinado procedimento estético nele, muitas vezes o paciente acha que o cirurgião plástico é um ser inatingível e vai no que está mais acessível ali a ele, entendeu? Então, a gente vê muitas coisas, muitos pacientes super preenchidos, muitos pacientes que pedem realmente a mão, porque profissionais não sabem dizer não, né? Cabe ao profissional negar um paciente que está super preenchido. Entendeu? Fazer mais preenchimento nele. Muita Na minha mulher. opinião, cabe ao profissional. Muita mulher aí com o rosto igual. Acho que já fica a cara de Michael Jackson. Eu falo, gente, virou. Preenche aqui, bota aqui o negócio aqui pra preencher também. Fica todo mundo igual. E não fica bonito, eu não. acho que tá como se fosse um padrão. E todo mundo quer atingir aquele padrão. Todo mundo mas com o não mesmo fica rosto. Maxilar mesmo, aquele maxilar de Cepacol, E tá o uma nariz, coisa E assim, aqui, a boca, enche logo isso é aqui. muito- Todo mundo muito igual. tá tudo parecido. Não é Mas isso, eu acho que parecendo vem que um realmente padrão. do que ela tá falando. Porque hoje em dia eu fico sem acreditar que a cada... como é? Que já tá podendo fazer procedimento... Antigamente estava especialidade. São várias especialidades. Gente, eu tô achando absurdo. Várias... Técnico de não sei o que lá pode fazer. Tá abrindo muito. Não é? Você fala, não acredito como é que uma pessoa tem coragem de entregar o seu rosto. Que hoje em dia... Porque se der alguma coisa errada, e aí? Como é que vai resolver também? O que a gente percebe é que vai chegar um momento que... Isso é o que assim, a gente ouve muito nos grupos dos cirurgiões plásticos, né? A gente fica sem poder falar muito, porque parece reserva de mercado, pura e simplesmente. Mas essas complicações, elas não voltam para os outros especialistas. Elas vêm para o cirurgião plástico, quando tem a complicação, entendeu? Então, assim, eles vão... A equipe, né, o grupo de cirurgiões plásticos que costumam atender esse tipo de intercorrência, eles vão ficando cada vez mais saturados de... meio que só pega a bomba, sabe? Meio que alguém comeu o filé e a gente só rói o osso, sabe? Porque quando vem já é a complicação. E é muito mais difícil para resolver. É difícil e perigoso, né, doutora? Às vezes. A maior parte dos procedimentos, pálpebra, nariz, mama, abdômen, lipo, a melhor chance de dar certo é na primeira. Preenchimento também. A melhor chance, a sua melhor tacada vai ser a primeira. Depois da primeira, todas as outras, o ganho vai ser marginal. Então, o que você poderia sair de 0 a 90 na primeira, se você sai de 0 a 50, a 60, o que vai vir depois
é a mesma coisa que seria depois dos 90. 3, 4 a cada procedimento. Você consegue ajustar pequenas coisas, entendeu? E agora, rapidinho, aí já vem várias mulheres querendo tirar, né? Exatamente, remover, né? E tirar também é muito perigoso, porque o ácido hialurônico, ele é uma substância que a gente tem naturalmente no corpo e ele é uma substância que a gente tem a enzima que degrada ela, né? Então, com o tempo, o ácido hialurônico ele vai sendo dissolvido no corpo. Mas os estudos já mostram que eles não são 100% dissolvidos. Às vezes, você faz 1 ml de boca de ácido hialurônico na boca e acha que daqui a um ano pode fazer de novo. Não faz, porque ele não é 100% degradado. Ele tem uma meia vida e aí vai sobrando mais metade da quantidade, metade. Sempre fica ali. Então sempre fica um pouco. E esqueci o que ia falar. Não, eu tava falando do ácido. É perigoso, que fica do ácido hialurônico. Essa substância, a hialuronidade, ela é uma substância muito alergênica. Então, pacientes podem ter reações gravíssimas usando a enzima para tirar o ácido hialurônico. Que horror. E é verdade que o preenchimento ácido hialurônico ou outro tipo de preenchimento, eles podem, vamos supor, se mover. Botou aqui, aí daqui a um tempo pode estar um pouquinho vai deformando o rosto da pessoa ou não? Não, é porque depende de onde vai ser aplicado. Por exemplo, o ácido hialurônico, ele em sua consistência mais firme, ele normalmente é aplicado junto ao osso. Então, ali, ele não escorre, sabe? Porque ele vai se integrar ao tecido ali, ele não fica a bolinha de ácido hialurônico, ele se integra ao tecido e fica naquela região. Mas tem alguns ácidos hialurônicos que eles são mais fluidos, feitos para serem aplicados na parte mais superficial da pele. E a principal função deles é ser hidratante. Eles são super hidratante, um hidratante injetável. Se você usa um intermediário, então você tem que usar numa camada intermediária também. Às vezes você pega esse intermediário, esse de consistência intermediária, usa muito superficial, ou de consistência mais dura, usa no lugar intermediário. Se você erra na indicação do produto e do local onde ele vai ser aplicado, ele pode sim migrar, porque ele não vai se moldar bem, se integrar bem naquele tecido. Imagina. Ô, doutora, falando já disso aí, tem paciente seu que chega no seu consultório, tipo assim, uma fotozinha de uma pessoa, vamos dizer assim, de uma Barbie ou de um Ken, como inspiração, como referência. Doutora, eu quero ficar assim. Quero, entendeu? Aquela cintura assim, ó, de Barbie. Aí querida, você vai ter que nascer de novo. Tem paciente que chega a esse nível? A esse nível, não, nunca aconteceu. Que amém. Mas não duvido que aconteça. Que amém, porque a gente percebe que alguns pacientes meio que estão caminhando nessa direção. Mas chega muitas pacientes que usam fotografias como referência de tamanho de mama que gostariam. Isso sim. Entendeu? E aí ela mostra o tamanho da... essa daqui era uma amiga minha, a mama dela, antes dela operar, era muito parecida com a minha. E ela colocou tantos ml. Eu quero um resultado parecido com o dela. Você acha que eu devo colocar a mesma quantidade? E aí a gente vai analisando. Largura do tórax, a altura da paciente, o peso, em comparação com a outra, pra gente saber se a gente consegue um resultado próximo. Mas igual nunca. Cada cirurgia é única. Lógico. Ô, doutora, já pegando esse gancho aí, quais seriam, assim, as medidas que poderiam ser tomadas para que o ato cirúrgico se tornasse mais seguro? Porque, por exemplo, o caso agora que ocorreu lá em São Paulo, de uma paciente de 40 anos, fez uma lipoaspiração. E em hospital, inclusive, disse que um médico renomado a paciente veio a óbito. Então, assim, quais seriam assim, as medidas mais seguras que um cirurgião poderia tomar? Olha, apesar disso tudo, cirurgia plástica é segura. É segura? A cirurgia plástica, ela é segura, gente. A questão é que a gente está em um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo. A gente sabe então, a quantidade, o número grande. Um caso em milhões. Quando acontece um ou outro caso, a gente tem visto, sim. Quando você sai da técnica, quando você descuida em algum ponto, o risco é maior. Mas mesmo fazendo tudo certinho, pode acontecer, porque é estatístico.
É porque é um procedimento bem invasivo, que pode dar, tipo, Todo uma procedimento trombose, uma pode. embolia pulmonar. Exatamente. E, olha, por exemplo, as principais complicações que tem relacionadas à cirurgia plástica são de trombose, tá? Então, o que é que a gente deve fazer para uma cirurgia ser segura? Do antes ao depois. Antes, Escuta aí, gente, escuta aí o que, que deve ser feito. A gente precisa fazer os exames pré-operatórios da paciente para ver se ela tem saúde, para ver se ela tem alguma alteração de coagulação que possa ser identificável no exame de sangue. A gente precisa examinar a paciente para ver se ela está em obesidade. O paciente com obesidade tem um risco muito maior de trombose. Durante a cirurgia, normalmente a gente opera a paciente já com aquelas meias antitrombose e usando um aparelho que é um compressor, que ele faz uma massagem nas pernas simulando uma caminhada. Então, enquanto a paciente está sendo operada, a perna dela está bombeando sangue como se a panturrilha estivesse fazendo uma caminhada. Fica o aparelhinho, né? Fica o aparelho nas pernas. E a partir normalmente, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, eu costumo indicar já anticoagulante profilático para as minhas pacientes. Então, toma a injeçãozinha anticoagulante por mais de uma semana, cerca de 8 a 10 dias. Então, assim, todas essas medidas são medidas que são utilizadas apenas para evitar trombose. Da mesma forma, tem as medidas que são utilizadas para evitar infecção, que são inúmeras. Tem as medidas que são utilizadas para evitar sangramentos. Então, existe um conjunto de medidas para todas essas possíveis complicações. E se você segue tudo à risca, a chance de você estar na estatística é muito pequena. Mas ainda assim ela existe. Claro. Não tem como dizer. Não tem como. É cirurgia, gente. Cirurgia é um risco, né? Tem um risco, claro. A cirurgia tem risco. Mas depois você tá maravilhosa. Eu ainda não tive essa coragem, não. Tenho vontade. As meninas, graças a Deus, são corajosas. Mas eu já disse até em outro episódio, eu não tenho ainda essa coragem, que pena. Né? Que pena. Não sabe o que está perdendo, né, doutora? Eu sei, quando minhas pacientes me falam, e sempre é assim, a paciente e uma amiga. Aí a amiga fala, eu queria tanto, mas eu não tenho coragem. O que eu digo é o seguinte, é porque a sua dor hoje é menor do que a sua coragem. No dia que a sua dor estiver atrapalhando mais, você vai ter coragem. Então é porque você não está precisando ainda. Não está doendo muito ainda. Não é nada absurdo. Uma coisinha alta. É isso. Essas são as melhores pacientes, porque fazem quando existe realmente uma necessidade. Não é uma pequena flacidez de uma mama que já está bonita, sabe? Então, um buchinho ali na barriga, um pneuzinho existe. É porque lá em casa foi assim, eu vim sem nada, Gabi veio com muita e Dani veio com uma mama perfeita. Não foi perfeita, não. Foi sim. Aí Gabi cortou, diminuiu, eu tive que colocar. E a de Dani tá ótima até hoje. Não, mas é aquela coisa, né? Você sabe que já amamentou, aquela coisa é o tempo, mas tá ok, leva assim mesmo, tá tudo bem. No dia que passar a te incomodar, você vai buscar. Então, fique com a cabeça tranquila. Não precisa você querer ser corajosa comigo que agora demais. Depois que eu parei, eu vou. Não viu, doutora? Quem sabe, Gabi disse que depois que a nenenzinha nascer, que ela disse, se não for, né, naturalmente emagrecendo, não voltando. Não, o peito com certeza ela eu troco, porque eu ela coloquei vai... com 19 anos. Já tá... Ela disse. Vamos botar uma corajosa, ela é corajosa. Né? Um negócio mais bonito. A coragem da família. Doutora, a coragem da família veio toda para as duas. Eu queria saber o que é que as mulheres fazem mais no consultório e os homens também, que os homens também estão bem vaidosos, né? Opa. O meu público, ele é um público principalmente de mães. De mulheres que tiveram filho nos últimos 2, 3 anos e que já voltaram a se enxergar, passaram daquela fase onde tudo é para o filho, tudo é para ser a melhor mãe do mundo, é para fazer da melhor forma o que pode ali naquele momento, se esquece um pouco. E quando essas mulheres começam a se reconectar, normalmente é nessa fase que elas me procuram. Então, a maioria das minhas pacientes, elas vêm, não é para lipoaspiração, é para abdominoplastia. Porque a maioria tem um afastamento da musculatura que não conseguiu voltar para o lugar. Diástase, a diástase. Então, tem a parte das mamas também, que amamentaram por 1 ano, 6 meses, 8 meses, e aí a gente tem que esperar um tempo depois que para de amamentar para poder passar por cirurgia.
para os hormônios voltarem Quanto ao tempo? lugar. Alva Gabriela. Já Eu interessada. normalmente recomendo 6 meses sem amamentar. Ah, tá? depois de 6 meses. Mas se for ainda assim, a amamentação exclusiva, né? Tem mães que amamentam só nos primeiros 6 meses da criança. E a criança ainda não come mais nada. Então, nesse caso, são 6 meses. Para mães que amamentaram tardiamente, por exemplo, mães que amamentaram até 2 anos, aquela amamentação ali era um denguinho para dormir. Não era tanta produção de hormônio, não era tanta produção de leite. Eu consigo reduzir para 3 meses. Entendi. Esses pacientes, normalmente, eu não tenho nenhum problema. Entendi. Então, meu público maior é esse. É mais mamoplastia, com prótese redutora, sem prótese e abdominoplastia. A maioria. Entendi, doutora. Você já comentou anteriormente que já teve que dar um não, né, para uma paciente que não precisava, era um caso, né, mínimo. Mas eu queria também saber pedidos absurdos, né, de pacientes. E assim, o seu não também é um cuidado muito grande, né? O médico tem que saber. É o bom senso, né? Ter o Ele bom tá ali senso. O não principal que eu faço é para as minhas pacientes de preenchimento. Que sempre querem fazer mais alguma coisa. Acha que todo ano vai precisar refazer o rosto todo. Sabe? Botar de novo preenchimento, preencher em todos os lugares. E não precisa. O ácido hialurônico, ele não sai 100%. Então, a gente, de um ano para o outro, a gente não precisa refazer toda a harmonização que fez. A gente repõe aquela porcentagem que perdeu. Então, tem uma amiga minha, que vocês conhecem, que eu sempre tenho que dizer não para ela. Ela me encontra, eu tô precisando de uma coisinha aqui, de um botox, tá tudo vencido, não sei o que. Aí eu olho, Dá uma só um melhorada. bioestimulador de colágeno, daqui a 6 meses a gente vê o que é que você vai precisar de novo. Porque se depender dela, toda vez que me encontra quer fazer um mlzinho em algum lugar. Doutora, você falou dessa harmonização, eu lembrei de Anitta, que surgiu irreconhecível, parece até que mudou o DNA. Eu não reconheci, eu não reconheci quando Ela vi a tá foto. muito diferente. Muito diferente. Foram vários procedimentos Eu acho que também ela não foi só ali, pra né? harmonização, foi cirurgia. Não, ela né? teve cirurgia. Teve É. cirurgia, né? Não, doutora? quando eu olhei, eu pensei que era outra pessoa. E falou, é a também. Anitta. Ela teve cirurgia nos lábios. Parece que ela teve cirurgia também na testa, né? Pra reduzir a testa. Ela teve alguma Os coisinha olhos, alguma na coisa. pálpebra. Provavelmente mais o Fox Eye, sabe? Uhum. Pode ter sido só fio de tração, alguma coisa do tipo. Mas ela encurtou Isso, o lábio eu vi superior, levantou o canto. Quer dizer, mudou tudo. Ela fez várias coisinhas. E eu achei linda. Eu também achei bonita, Eu achei- doutora. eu- Mudou ó, o DNA, mas também Podem achei... me cancelar, Eu mas também- eu gostei. Eu também gostei. Eu achei Eu outra- achei que ela outra- ficou eu bonita. achei outra Agora, pessoa. é Também isso. gostei. Quando você compara com como ela era, você vê que foi uma mudança Como muito ela era, que ela já veio de abrupta. outra mudança. Ela não nega ninguém, É, né? claro. Que cirurgia plástica É. pra ela, se ela puder, ela faz em todas as tranquilo. férias. Né? Então, ela não nega pra ninguém. A mama dela, ela já diminuiu, já botou prótese, já tirou de novo, já refez. Então, assim, a mama dela, eu acho que é o maior karma cirúrgico dela. Ela já fez e refez algumas Doutora, vezes. o nariz, eu acho também, ela já mexeu bastante no nariz. Já Acho que mexeu, ela já agora ela Aquele mexeu de primeiro- novo. Aquele primeiro Tá mais nariz empinado. Eu dela. mais acho que pra agora cima, ela assim, fez só uma agora. rinomodelação. Acho que não foi cirúrgico. Ah. Eu acho que foi minimamente invasivo. Entendi. Mas é isso, eu acho legal, bacana quem faz a cirurgia, com certeza. Acho muito legal. Mas assim, acho que o exagero, entendeu? O exagero, a pessoa perder a identidade, aí eu já acho que já dá uma ultrapassada. Eu acho. Se for pra melhorar, se a pessoa tá gostando Não, também. melhorar, mas assim, Se parece for como- melhorar, eu também não ligo de mudar Mas- a cara da identidade, não. Não, cada um, né? Ela vai ter que tirar outra foto. Vai ter que Não, tirar outra foto. não, Vai ter que outro mudar. texto, outro Vai ter que mudar o passaporte. Quem foi passaporte, parada, né, quem foi doutora? parada É. na China GK. foi não, Virgínia. Não, Virgínia. Virgínia É, falou GK. que não era Foi foto, ela mesmo, teve que entrar pra porque salinha. muda tanto que é E irreconhecível. ela falando que era ela, era É ela. era irreconhecível, ela. gente, Eu que vi é ela isso? postando sobre Não, isso. mas essa busca, assim, tudo bem, ok, acho massa, acho bacana, a pessoa vai ficar melhor, acho perfeito. Agora, sabe assim, parece uma busca incansável pela beleza. É assim. É porque também pra essas pessoas o acesso é muito fácil, né? É isso. E Quanto mais fácil o acesso, parece que a paciente quer fazer só porque tá fácil. Isso, o acesso é fácil. Sabe? Vamos fazer pra E ver como é que parece vai que também ficar. passa o ano e continua insatisfeita. É. Sempre nisso. Eu acho que vai virando uma noia, assim, também. Tem muito paciente que é assim, que faz
E aí, às vezes, ele fica incomodado com a cicatriz que, assim, nós somos baianas, né? Sol. Não só o sol, mas a melanina. A pigmentação. E a cicatrização no negro é completamente diferente da cicatrização no branco. Completamente. A pele negra, ela tem mais espessura do que a pele branca. A cicatriz do negro, ela é mais forte. Ela tem uma tendência maior a alargar, a fazer queloide. E não é porque é a primeira que ficou ruim, a segunda vai ficar melhor ou pior. A gente não tem como saber se uma cicatriz vai ficar melhor ou pior. Então, às vezes, o paciente quer mexer por uma coisa que está muito pequena, e aí, quando cicatriza, depois fica pior. Pior ainda, vai buscar perfeição. Não Entendeu? quer dizer, se uma cicatriz ficou boa, se você fizer de novo, vai ficar boa novamente, né? Não é garantia. Essa relação não Tem não boas existe. chances, mas não é garantia nenhuma. Agora eu quero falar sobre prótese, que eu sei que você é rainha das próteses. Primeiro, como é para o paciente que vai escolher a prótese ou você que vai falar, não, essa aqui tá melhor para o seu colo, o tamanho? Na maioria das vezes, o paciente vem para pedir a minha opinião, a paciente. Normalmente, vem para pedir a minha opinião. Porque ela não sabe o que é uma prótese de 300 ml, uma prótese de 200, uma prótese de 400. Normalmente, no meu consultório, é que ela tem o primeiro contato, é que ela pega pela primeira vez numa prótese. Que tem os modelinhos. Eu tenho alguns tamanhos de prótese e eu normalmente peço que a paciente vista a prótese, né? Coloque a prótese, vá com um sutiã sem enchimento e uma blusa fechada. Porque ela coloca a prótese por dentro do sutiã e quando veste a blusa, não fica aparentando que é uma coisa que está montada. Fica mais ou menos arrumado do tamanho que deve ficar aquele tamanho de prótese. Então, normalmente a paciente, algumas levam, né, a foto, eu queria mais ou menos desse tamanho. E aí, a partir dali, a gente vai tentando traduzir, vai na geometria, né? Para saber. Geometria. Para saber qual seria o tamanho que iria encaixar ali. Entendeu? Então, normalmente, elas buscam a nossa opinião no consultório e a gente vai tentando traduzir em números aquilo que ela está mostrando na imagem ou que ela está mostrando no corpo. E na maioria dos casos, elas obedecem o que você sugere ou não? Eu quero aquela prótese gigante ou desse outro formato. A maioria não, a maioria concorda e ainda bem que fica satisfeito, entende. E é uma preocupação que eu tenho muito, é que quando eu acabo a cirurgia ou quando eu vou no quarto da paciente no dia seguinte, é perguntar, e aí, gostou do tamanho? Porque é uma coisa muito subjetiva. O paciente diz, eu quero um tamanho 42, mas tem sutiã que o 42 é de um tamanho e o 42 de outra marca é totalmente diferente. Então, assim, quando a paciente vem com o tamanho 42, 44, eu fiz, olha, esse daí é mais ou menos um 42, 44. Mas deixa eu te mostrar o 42 que eu tô falando. Eu mostro na própria mão da paciente qual é o tamanho que eu tô falando. Ela olha e me diz, é isso mesmo que eu quero. Aí eu fico com aquela imagem na cabeça durante a cirurgia e é aquilo que eu vou buscar. Sim. E aí, quando acaba, eu já fico preocupada porque eu quero saber. E aí, é o que você imaginava? Foi o que você pediu? Porque, como eu disse, né, a primeira chance é a melhor chance que a gente tem. Corrigir depois é sempre ruim, ter que corrigir depois. Terrível. Pode acontecer, pode, mas se for por um detalhe, sabe? Não por conta de uma cirurgia completa. Entendeu? Perfeito. Mas é uma sensação tão boa, doutora, quando você não tem peito e aí você acorda, quando vê assim, aquela montanha. É uma sensação maravilhosa. É boa mesmo, porque eu também passei É uma por isso. sensação maravilhosa. Eu me lembro. Eu me lembro. Bem feliz. Eu me lembrei aqui o que é que eu ia perguntar também. Porque antigamente você fazia cirurgia a prótese, você ficava sem levantar braço. Era uma coisa assim mais chatinha. Hoje eu tô vendo as pessoas fazendo e já pode levantar braço, praticamente já pode fazer tudo. Dirigir também, já pode né? dirigir. O que acontece? Essas técnicas, as técnicas de recuperação rápida, elas seguem todo um protocolo, né? Então, a paciente, ela faz movimentações que ela já foi orientada
logo quando acaba a cirurgia, pelo fisioterapeuta. Então, a anestesia que vai fazer a cirurgia é uma anestesia específica. A técnica que vai fazer a cirurgia, a colocação da prótese, é uma técnica específica. Então, assim, ela tem que ser muito bem indicada. Não adianta você pensar que a paciente que tem uma mama de 2 quilos em cada lado, ela vai tirar aqueles 2 quilos e no outro dia ela já vai poder estar dirigindo, que não vai. Entendi. É uma recuperação completamente diferente. Depende do paciente, da técnica que vai utilizar, do que é que o paciente precisa, tá? E, assim, são protocolos a serem seguidos. Então, se vai fazer a técnica de recuperação em 24 horas, tem que fazer todo o passo a passo. Se você tira um pouquinho daquilo que está preconizado pela técnica, você pode voltar a perder o seu trabalho, né? Então, se for fazer pela técnica de recuperação rápida, tem que fazer todo o protocolo certinho. Mas existe, é muito bom e tem excelentes resultados. Normalmente, os pacientes não têm nenhuma complicação. Que bom. E tem o melhor local para... Por onde colocar a prótese, eu vejo que tem axila, ou não, isso é pelo corpo do paciente? Olha, eu acredito que isso é mais pela experiência do cirurgião. Entendi. Entendeu? Porque tem cirurgião que ele se especializa em colocar a prótese pela axila. Eu, particularmente, além de não ser da minha especialidade, não é uma técnica que eu use com frequência, então não vai ser a técnica que eu vou fazer melhor. Além disso, a axila, hoje em dia, também é uma área de beleza. Isso. E é isso que eu ia falar. Eu vejo várias artistas, a maioria das vezes, quando levanta o braço, tem e fica escura cicatriz, o traço. Entendeu? Então, hoje em dia, pelo que eu vejo, claro, depende de cada caso, mas na maioria dos pacientes, a melhor indicação é a submamária mesmo. Porque com o que a gente chama de báscula da prótese, que é quando a prótese encaixa, a cicatriz ela fica completamente escondida, é como se ela ficasse na parte de baixo da mama. Então ela não aparece, é uma cicatriz que ela está discreta, que dá um bom campo visual para o cirurgião. Então é uma cicatriz que vai dar segurança, porque ele vai ter ali fácil acesso para controlar qualquer intercorrência que tenha. E que vai ficar muito discreta. Então, é bom para o cirurgião e é bom para o paciente. É a técnica que eu mais utilizo. E com o tempo desaparece a cicatriz, doutora? A minha desapareceu completamente. A minha também não... falando aqui agora sobre só uma questão de problemas, tipo o LAG, né? Linfoma associado a implantes mamários. O que acontece? Existe esse tipo de linfoma que ele só existe em pacientes que têm implante mamário. Normalmente, implantes com mais de 10 anos, tá? E normalmente implantes associados com uma cobertura específica, uma textura específica na superfície da prótese, que faz com que a área de superfície de contato com o corpo aumente muito. Mas é um câncer, é um linfoma muito raro, e o tratamento é basicamente tirar a prótese e a cápsula que envolve a prótese, tá? Mas é uma doença oncológica e quando se fala em câncer, todo mundo quer fazer de tudo para fugir, né? Claro. Então, sim, existe, é uma coisa que a gente fala em consultório que os implantes mamários têm essa associação, mas é uma associação muito rara. Também como outras associações que existem com pacientes que têm reações imunológicas relacionadas ao implante mamário. Tem paciente que desenvolve diversas síndromes autoimunes relacionadas à presença daquele corpo estranho, como síndrome de Sjögren, que a paciente fica muito ressecada, inclusive com os olhos ressecados, a boca seca, intestino com muita dificuldade. Tem paciente que desenvolve problemas de tireoide, tem pacientes que desenvolvem problemas de pele. Então, assim, existem vários problemas, mas eles são muito raros. Ô, doutora, falando em técnica escolhida, que eu vi que você falando, depende da técnica, qual seria as técnicas mais modernas que vêm sendo utilizadas na lipoaspiração? Hoje em dia, o que tem de mais moderno na lipoaspiração é sempre a associação com a tecnologia. A tecnologia de retração de pele, que é para poder a pele grudar bem e mostrar bem o trabalho que você faz.
E atualmente eu estou estudando muito o uso do ultrassom associado na lipoaspiração. Mas não o ultrassom, a gente já usa ultrassom, mas é um ultrassom que ajuda a quebrar as células de gordura para poder ela sair com mais facilidade. A gente usa muito o ultrassom nas pacientes que já fizeram a lipo e querem fazer uma segunda lipo. Então, como tem mais fibrose, normalmente o ultrassom ajuda muito a quebrar essa fibrose. Mas, atualmente, a gente está estudando uma técnica que tem aumentado muito a busca, que é a enxertia da gordura no músculo durante a lipoaspiração. Então, a maioria dos homens, que é o que eles têm buscado muito. É aqueles gominhos? Fazer os gominhos. Só que não é como se fazia antigamente. Antigamente, a gente imprimia na gordura um desenho que a gente queria que simulasse a musculatura. Hoje em dia, a gente tira a gordura de uma forma normal, assim, sem nenhuma ondulação. E essa gordura a gente aproveita para aumentar o volume do músculo que a gente deseja. Então, nas mulheres, a gente usa muito no músculo oblíquo, porque quando a gente coloca a gordura no músculo oblíquo, como ele está localizado na frente do abdômen, ele não enlarguece a cintura, ele não deixa a cintura mais larga. E ele não dá aquele aspecto artificial de muito malhada, sabe? Ele, na verdade, dá a impressão de que o meio da barriga está mais para dentro, porque essa parte lateral está um pouquinho mais para frente. E nos homens se coloca também no músculo reto abdominal mesmo, no peitoral. As cirurgias que o homem mais faz, que eu não te respondi, são lipoaspiração e ginecomastia, que é o tratamento da mama masculina, né? Pacientes que têm aquela mama um pouco feminilizada ou com flacidez porque engordou muito, tinha mama mesmo, e quando emagreceu ficou com aquela sobra de pele. Sim. São as cirurgias que o homem mais procura. Então, hoje em dia, a lipoaspiração, a gordura que tira, a gente já enxerta no músculo peitoral, no músculo deltoide, que é no ombro. Então, fica com o ombro mais másculo, o peitoral mais marcado, abdômen. Pode ser usado em coxa, pode ser usado em panturrilha. Eu não tenho coragem, mas assim, pode ser usado também, tá? Tem muito homem que tem a canela, a panturrilha fina, né? Aí essa deve ser bem procurada, viu, doutora? Eu vou fazer uma cirurgia dessa na sexta-feira. Ele me pediu para colocar na panturrilha, eu não tenho coragem. Olha só. É mesmo? É porque Por quê? a enxertia de gordura dentro do músculo, ele é um fator de risco para trombose. Entendi. É um fator de risco maior. Entendi, doutora. E, claro, também depende do músculo. A panturrilha, ele é um músculo em específico onde acontece muita trombose. Sem você estar mexendo nela. Imagine você mexendo na panturrilha. Cautela sempre, né, doutora? Basicamente por isso que eu não tenho coragem. Então, a lipo que eu vou fazer essa semana vai ser só enxertia de músculo, abdômen e peitoral, sem enxertia em panturrilha, que foi o que ele me pediu. Eu Olha não só, vou atender esse Os pedido. homens estão super vaidosos. Esse tipo de técnica que você mencionou, da enxertia, né, teoricamente, de gordura, é indicado para qualquer paciente? Ou eu já ouvi dizer também que quando a pessoa engorda, se a pessoa engordar, aí a barriga vai também se deformar? Essa técnica que deforma a barriga... A Bruna, a esposa da Ludmilla, quando que ela engravidou, ficou a barriga tinha os gomos marcadinha. na frente. Aquela é a técnica antiga, onde você finge que tem os gominhos, mas porque você faz o negativo, né? Você aspira mais onde você quer que pareça que é mais fundo. Antigamente fazia o desenho Antigamente mesmo, né? você fazia o desenho na gordura. As técnicas atualmente, a gente faz a lipoaspiração o mais linear possível para poder evitar irregularidades, e a enxertia você faz no músculo. Então, se engordar, não vai... Se engordar, não vai... Se engordar, não só vai perder o dinheiro mesmo. Porque Vai. a Bruna da Ludmilla ficou grávida aqui com a barriga que eu tô, e aqui os gomos aqui aparecendo. Meu Deus, não vi não. É estranha a eu vi. foto. Meu É Deus. estranho. Inclusive, os estudos mostram que, com o passar do tempo, aquilo que era gordura que a gente enxertou dentro do músculo, ele promove um aumento global do músculo, do volume do músculo naquela região. Não fica como acúmulos de gordura. Aparece um acúmulo maior, um volume maior muscular mesmo, com o passar dos anos. É bom.
É bom. Doutora. Eu me interesso por isso aí. Ouça a pergunta que eu vou fazer agora. A cultura de glúteo grande, né? É a melhor. O que é que você acha desses produtos que estão sendo injetados na nádega? E assim, se a mulherada está exagerando muito e se é seguro. Eu tô vendo várias artistas com bumbum definido. GK, recentemente. É isso. Eu vi, bem volumoso, Débora mas Seco assim, também. bem definidinho. E assim, Entendi. todo mundo tem vontade, né? Mas é seguro, Mas tem doutora? umas mulheres também que você vê que você fala, meu Deus, que glúteo Não, é mas isso? não é aquele Totalmente efeito, deformado. Não é aquele efeito de silicone na bunda. Eu acho feio. Você vê aquela bunda de silicone na bunda, eu acho horroroso. Um efeito mais como se fosse o bumbum mais musculoso. Isso. É. Agora é Empinadinho. que Menorzinho empinadinho. é bonito, né? Enfim. Diga aí, doutora. E o estimulador de colágeno. É só isso? Basicamente. É mesmo, São várias doutora? associações de bioestimulador de colágeno com preenchedores do tipo ácido hialurônico. Existem vários no mercado e são combinações que são muito utilizadas porque dá firmeza e volume. Então, existem vários protocolos que são específicos e eles mostram exatamente onde você preencher. A maior parte das pacientes que vão se beneficiar disso não é aquela paciente que ela não tem bumbum. É aquela paciente que ela tem um bumbum pequeno e tem aquela entradinha na lateral Eu do bumbum. sei. Então, aquela entradinha, quando vai dar preenche naquela região, o bumbum fica com o formato perfeito, bem redondinho. Então, esse é o caso ideal para o preenchimento glúteo. Nunca, jamais com o PMMA. É isso que eu ia perguntar. Mas ainda tem gente usando, não é isso? Existe. E falando que pode. Hoje em dia tem gente É. usando De tudo, né? de tudo, todo tipo de droga, né? E de medicação, de procedimento. É muito o acesso à informação, né? É uma coisa que eu nunca faria, nem em mim, nenhum paciente meu, que é o polimetilmetacrilato. Isso. Então, é um acrílico, é um plástico em formato líquido e que o seu corpo não vai conseguir absorver ele nem expulsar. Quando ele conseguir, ele vai inflamar e expulsar na forma de pus e de feridas. E pode abrir quadros drásticos, dramáticos, entendeu? Então, assim, isso é o tipo de coisa que você deve fugir, né? Que foi uma coisa muito utilizada. Hoje a gente já não vê tanto. Mas antes se via muito mais as mulheres frutas todas Isso, siliconadas. aquela Andressa Urá, que foi um caso que repercutiu Quase bastante. morreu, né? Quase morreu algumas vezes, É. né? Por conta disso. E por inflamações, por infecções. Pensei que ela fosse perder a perna. Doutora, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é o bioestimulador de colágeno? Aí tem que fazer todo ano? É uma coisa assim que tem que ficar fazendo? Você Ou fica não? Você bunduda, depois fez, fica sem bunda. você fez tipo É pra cirurgia sempre. e aí tem que ficar repetindo todo ano pra ajeitar ou sai? Ele vai saindo. Vai saindo. Mas o que acontece? O bioestimulador de colágeno, ele aumenta em muito a produção de colágeno na pele onde ele foi aplicada. Entendi. E como eu falei, depois dos 30 anos, a gente vai perdendo 1% de colágeno ao ano. Colágeno é vida, gente. E se você faz um bioestimulador, o bioestimulador ele recupera o equivalente a 5, 10 anos de colágeno Já quero. em uma aplicação. Então, assim, se você não fizer no ano seguinte, não é que você vai perder tudo que você acumulou, você vai continuar perdendo 1% por ano. Mas você já ganhou Mas se 5, você, né? a cada ano você vai fazendo, é a verdadeira fórmula do rejuvenescimento. E tem contraindicação? Contraindicação aos pacientes que têm alergia a algum ingrediente da fórmula, porque na verdade, algum componente da fórmula, porque na verdade existem classes diferentes. Tem hidroxapatita de cálcio, tem ácido polialilático, existem algumas classes de bioestimuladores, que é uma substância que quando em contato com a derme vai fazer uma produção de colágeno naquele lugar. Entendeu? Então, normalmente as contraindicações são gestantes, porque a gente Opa. não faz teste em gestante. Claro. Quem está amamentando, porque a gente também não faz teste em quem está amamentando. Quem tem alergia ou alguma intolerância. Ou, por exemplo, quem tem algum problema de coagulação, alguma coagulopatia, porque são procedimentos injetáveis. Então, a gente evita fazer nesses pacientes. Basicamente é Basicamente é isso. Ô, doutora, o Brasil é um dos países com maior número de cirurgias plásticas no mundo, né? Como você até mencionou anteriormente. A que você atribui
isso, esse índice? Olha, os cirurgiões plásticos brasileiros, eles são os melhores do mundo. Concordo. Eles são os melhores, eles são os mais estudiosos. Eles são os que buscam, são os mais criativos, que buscam solução e buscam resolver de uma forma diferente do que está acostumado a ver aquele problema novo que surgiu, tá? Então, assim, e fora que nós somos um país de proporções continentais e com um dos maiores litorais do mundo e um país quente, então a gente está sempre exibindo o corpo. Então, a vaidade feminina, ela é uma questão muito preponderante na nossa cultura e um pouquinho também do machismo, né? Onde a mulher ela tem que ficar bonita para o homem, para ser escolhida. Então, essa questão do machismo mais enraigado, claro, tem melhorado bastante. Hoje em dia, muitas mulheres fazem cirurgias para si. Mas, antigamente, as mulheres faziam cirurgia porque estava incomodando o marido. Ou porque o marido queria que ela tivesse silicone na mama. Entendeu? Isso existia muito. Hoje já em menor quantidade, mas os melhores, eu atribuo isso à qualidade dos cirurgiões plásticos. Os cirurgiões plásticos brasileiros, eles são reconhecidos em qualquer lugar do mundo. E quando você assiste programas de cirurgia plástica de outros países, às vezes você fica um pouco envergonhado com os resultados que eles mostram. É diferente, né? É muito diferente. Impressionante. Agora, falando nisso, aí, quais são as tendências na cirurgia plástica para os próximos anos? Cada vez mais o uso de tecnologia. Tipo, cada vez mais. Tecnologias... IA, robótica, essas coisas assim, não? Já existe também. Hoje em dia, a gente faz uma abdominoplastia em associação com a robótica. Como é a mini abdominoplastia ou apenas a lipoaspiração e a parte do tratamento interno, que seria feito na abdominoplastia, que seria o tratamento da diástase, ela pode ser feita por robótica. Então, você faz a diástase pela robótica e se a paciente não tem muita sobra de pele, ela pode fazer só a lipoaspiração. Ou se ela tem pouca sobra de pele, ela pode fazer a mini abdominoplastia. Entendeu? Então, existem algumas associações com robótica, existem associações com lasers cada vez mais potentes e com menos poder de lesão. Menos poder de causar queimaduras, menos poder de causar alterações de coloração na pele, porque é um tipo de sequela que pode acontecer com o uso das tecnologias nas lipoaspirações. Entendi, menina. Tem outras tecnologias mais simples. Existem alguns lasers que a gente usa para poder medir, para poder ficar tudo simétrico, tudo perfeitinho. Existem as tecnologias onde a gente faz a fotografia 3D do paciente e simula nela, no corpo dela, o tamanho da prótese, o formato da cicatriz, o formato da mama, o tamanho maior, o tamanho menor. Existem várias tecnologias e eu acho que elas estão chegando cada vez mais para agregar na nossa consulta. Você já vê como é que você vai ficar. Isso é bom. Eu vou ler um dado aqui, finalizando. Em 2023 foram realizadas mais de 1,5 milhão de cirurgias plásticas no Brasil. Estamos entre os 3 países líderes mundiais, ao lado dos Estados Unidos e México. As cirurgias mais realizadas por mulheres: prótese de mama, lipoaspiração e abdominoplastia. O Brasil é um dos países com maior consumo de ácido hialurônico. Então, qual a sua leitura, doutora, sobre esses dados e o que nos espera para os próximos anos olhando o cenário do Brasil? E aqui, falando em ácido hialurônico, alguém segura a Gretchen? Se Gretchen fosse no seu consultório, você... A doutora ia dar não, com certeza. Eu tenho certeza, doutora. Não tem aonde colocar. Ela, assim, eu nunca examinei ela para poder dizer, né? Mas assim, o que eu vejo em fotos é que ela se beneficiaria muito mais de outras tecnologias para tratar a pele, para retrair a pele, do que para preencher, para disfarçar uma flacidez, porque o preenchimento ele é isso. Em pacientes onde está faltando volume em algum lugar, ok, repor. Mas com o envelhecimento, ele vai tentando disfarçar a flacidez da pele com o preenchimento. E aí o rosto vai ficando cada vez maior. Não tem sentido você tratar algo que está sobrando apenas preenchendo mais para ele parar de sobrar. Né? Não tem sentido. Vai virar fofão. A indicação dela seria uma cirurgia realmente da face e não o preenchimento.
né? E com relação, assim, às cirurgias, eu acredito que, na verdade, as cirurgias, elas estão sendo mais popularizadas. Foi aquilo que eu passei mesmo na minha vida. Mesmo assim, não era uma questão de falta de condição, era uma questão de falta de referência. Eu não tinha pessoas próximas que passaram por isso, que tomaram essa iniciativa. Para te influenciar, né? Para você ver que isso é algo que você pode tornar real, sabe? Então, eu acho que as redes sociais, elas estão aí para difundir mesmo, porque hoje em dia ninguém mais esconde que fez cirurgia plástica. Antigamente as pessoas escondiam. Hoje em dia ninguém mais esconde. Então, hoje você sabe daquela amiga, a prima da vizinha, alguém que fez uma cirurgia, e aí você tem alguém para você perguntar, e aí? Meu medo maior é a dor, você sentiu dor, sabe? Então, assim, você consegue conversar com uma pessoa que passou por aquilo, alguém do seu convívio ou relativamente próximo. Né? Então, eu acho que isso também é muito efeito das redes sociais, onde você consegue realmente acompanhar a vida dos outros e saber que tem coisas que acontecem com os outros que você achava antigamente que não estava acontecendo, e agora você tem um pouco mais de acesso. E aí você vê que é algo palpável. Se ela consegue, eu acho que eu também consigo. E aí vai atrás e realiza. Eu acho que tem muito mais nessa direção do que uma mudança só de padrão de beleza. Eu acho que é um padrão de beleza que até já existia antes, mas ele era visto como algo mais inalcançável. Agora está mais acessível. Você falou que hoje em dia ninguém esconde que fez cirurgia plástica, e também ninguém esconde que está tomando Mounjaro. Já percebeu isso? Então a pessoa fala com orgulho, estou tomando Mounjaro. Estou tomando Mounjaro. Qual é a sua opinião sobre o uso excessivo do Mounjaro? Vai existir consequências daqui para frente um pouquinho a toda essa galera aí que está tomando, achando que só tomar e secar por conta própria e tudo mais? Eu acho que nenhuma medicação por conta própria ela deve ser tomada, principalmente uma medicação dessa. Mas assim, é uma medicação, não só o Mounjaro, mas assim, porque o Mounjaro ele é mais novo. Mas, por exemplo, o Ozempic, que já tem alguns anos no mercado e já tem muitos estudos relacionados. Então, assim, hoje em dia o Ozempic, como ele é uma medicação mais estudada, ela já está sendo indicada não só pelos endocrinologistas para tratar a obesidade, o controle do açúcar, a resistência à insulina. Ela já está sendo indicada até pelos cardiologistas, porque o paciente melhora tanto a performance corporal que ele acaba protegendo o coração de infarto, entendeu? E de outros eventos. Então, assim, qualquer uso exagerado e qualquer uso por conta própria, ele não deve ser realizado. Mas a gente também não deve condenar essas medicações se elas estão mostrando resultado em uma pandemia que a gente estava vivendo, que era de obesidade. E hoje em dia, o tanto de gente que tentou a vida toda com os melhores profissionais, com todos os tipos de medicamento, e não conseguia perder peso, o próximo passo já seria a cirurgia bariátrica, algo que a paciente não tinha coragem ainda. E agora, com as canetas, ela conseguiu afastar esse risco da cirurgia bariátrica, sabe? Então, assim, eu não condeno o uso indicado pelo médico. Tá? O uso indicado por um profissional que saiba, que avalie o seu paciente e saiba se aquela é a melhor indicação para ele. Eu acho que está aí para ajudar todo mundo, entendeu? Então, muitas pacientes que não conseguiram com outras coisas, agora estão conseguindo com Mounjaro, e em breve vai vir com outras medicações ainda mais potentes e que vão facilitar ainda mais. Se for para facilitar e para tratar essa epidemia que a gente estava vivendo de obesidade, eu acho que é muito válido. Bacana, que beleza, hein? Que maravilha. Tá aí a doutora Clarissa Nunes. Deu o seu recado, doutora. Dê aí o seu merchan, onde é que a gente te encontra nas redes sociais, onde é que a gente te encontra para marcar uma consulta, né? Com certeza. Como encontrar a doutora Clarissa Nunes? Vocês me encontram na Clínica Belle Santé, aqui do lado, no Caminho das Árvores. E para ficar mais fácil, me busca lá no Instagram, doutoraclarissanunes.plástica, e lá tem o link para o WhatsApp, o link para o meu site, tem lá muitas cirurgias que eu faço, o meu dia a dia, e é isso. Eu vou encontrar ela lá, porque depois da minha gestação eu vou dar uma pincelada. Com certeza, né, Gabi? Então é isso, gente, o episódio de hoje, nós vamos encerrando por aqui. Doutora Clarissa,
Nós ficamos muito felizes, né, em ter você aqui com a gente. Foi um episódio incrível, a gente pôde tirar bastante dúvidas. Eu acho que sempre a consulta. Com certeza, foi, né? Foi ótimo. Bastante esclarecedor. E é isso, ficamos por aqui. Você quer deixar algum Obrigada, recado para os nossos doutora. seguidores? Não, eu agradeço demais a oportunidade de vocês, de conhecer as três aqui. Estou muito feliz em estar aqui no meu primeiro podcast. Que bacana. Maravilhosa, doutora. Você Foi foi muito ótimo. bem, doutora. Bem tranquila. Meu primeiro podcast, estava super animada. E estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E vamos nos ver mais vezes. Com com certeza, certeza. Vamos estarei lá sim. nesse consultório, que eu não sou Marcarei boba. minha consulta. Já quero diminuir minhas coxas. Se eu tiver coragem, eu apareço por lá, doutora. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, Beijo, tchau, gente.